A farsa de anjos caídos olha a má interpretação dos que dizem existir anjos caídos. Gênesis 6. Os filhos de Deus que eram famosos eram os gigantes como Neymar, homens de fama não gigantes e filho de Deus, pois todos somos filhos de Deus. Claro, aqui está o capítulo Gênesis 6 completo em português, Almeida Revista e Corrigida, com o texto separado por versículos, pronto para você usar em vídeo ou estudo. Gênesis 6:1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3. Então, disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Viu então Deus que a terra estava corrompida por toda a carne, não por anjos que desceram. Não tem nada nefilins aqui. E Deus condenou os homens não nefilins. Tá mais aí. Tem Judas 1 que diz que os anjos foram aprisionados. Basta ler com atenção o começo e o fim do capítulo 1 de Judas. Claro, aqui está o capítulo completo de Judas 1, em português, na versão Almeida Revista e Corrigida, separado por versículos, pronto para você usar em vídeo, estudo bíblico ou apresentação. Judas 1, texto completo, separado por versículos. Servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. 2. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, homens ímpios, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, e a nosso Senhor Jesus Cristo. 5. Mas quero lembrar-vos, como já uma vez o sabeis, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Se aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e blasfemam das autoridades. 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Destes, porém, dizem mal do que não sabem e, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Trondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negridão das trevas. 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo:
Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 16 são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, adulando as pessoas por causa do interesse. 17 Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18 Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. 19 Estes são os que causam divisões sensuais. Judas está falando dos pastores, e pastores têm o mesmo significado de anjo. Exemplo, escreve esta carta ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja de Éfeso. Tanto é que 1 Pedro 4,17. Claro, aqui está o versículo 1. Pedro 4,17 na versão Almeida Revista e Corrigida, com explicação para te ajudar no vídeo ou estudo. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quem são julgados primeiro são os líderes religiosos.